Alô? Então aqui vamos falar sobre os estudos dos vasos, artérias e veias, que dizem respeito a- aos ramos da carótida externa, basicamente, e as tributárias da jugular. Novamente, os ramos são muito mais numerosos do que esse, a gente vai mencionar apenas aqueles que são superficiais, que estão na pele, né? E, portanto, tem mais relevância clínica para a nossa aplicação. Aqui é um esquema ilustrativo das artérias carótidas externas e seus ramos, muitas delas, os quais são mais internos, não serão mencionados, né? Aqui um esquema ilustrativo que ilustra, né? Mostra esses ramos variados, e aqui na verdade que é um esquema mais real do que seria essa grande anastomose, principalmente de artérias, mas também de veias que compõem a face, absolutamente vascularizada. Então a gente vai usar como esquema esses dois crânios em vista frontal e vista lateral, e vamos desenhando aos pouquinhos por cores. A gente começa aqui com esse ramo vermelho, que é a artéria carótida comum. O ramo vermelho, né, que está no pescoço, se subdivide num ramo laranja, que é a carótida interna, que vai para dentro do crânio, né, vai para a cavidade craniana propriamente dita. E esse ramo amarelo, que é a carótida externa. Lembrando que sempre que eu deixo pontilhado, sempre deixo pontilhado, é porque ele está por trás do osso. Né? Então a carótida externa ela caminha por dentro, medialmente à mandíbula, ao ramo mandibular. Então vermelho, carótida comum, laranja, carótida interna, amarela, carótida externa, que é o alvo do nosso estudo hoje. Aqui um esquema que demonstra a carótida comum, que se bifurca em carótida externa e interna, mais ou menos na altura do ocioide. Tudo bem? Voltando ao nosso esquema, emitimos aqui um ramo roxo, que é a tireoide superior, que está aqui, ó. Então essa roxa é a tireoide superior. A marrom, que caminha por detrás da mandíbula, é a artéria lingual, é o número 1. Ela emite um grande ramo, e esse ramifica na base da língua para suprir todo o lado direito e esquerdo da língua. Então a artéria lingual aqui em vermelho é ramo direto da carótida externa. Então, carótida comum, carótida externa, emite um primeiro ramo, que é o ramo da artéria lingual, que está medialmente à mandíbula. Emitimos aqui um ramo em azul posterior, que é o artério occipital. Repare que na maioria das artérias em vermelho sempre caminha uma veia junto, azul. Então é comum que artérias e veias de mesmo nome caminhem em dupla. Aqui no caso é a artéria occipital, que vai para a região occipital, bem simples o nome dela e bem intuitivo. Depois há um ramo vermelho, que vem para a região próxima à orelha, que é a artéria occipital posterior, que vai atrás de onde é o meato acústico externo, né, de onde a orelha se insere. Esse ramo em vermelho são os ramos que dão vascularização à parte posterior do scalp. A artéria verde é uma das mais importantes da face. Observe que ela corre medialmente ao ramo mandibular, faz um loop no ângulo mandibular e depois ela emerge na face lateral da mandíbula, do corpo mandibular, e vai ter um trajeto ascendente até a órbita. Essa é a artéria verde escura e a artéria facial. Olha só como é que é. Essa aqui é a artéria facial apontada no meu laser. Olha, ela contorna a mandíbula. Aqui a mandíbula está segmentada, mas se a mandíbula estivesse presente, observaríamos que a artéria facial ela passa por detrás, né? Detrás entenda-se medial. Por medial da mandíbula, faz um loop em íntima relação com a glândula salivar submandibular e emerge aqui na face lateral do corpo mandibular para ter um trajeto ascendente. Então, a artéria verde escura é a artéria facial. Ela emite um ramo para a região mentoniana, que é a artéria submentoniana. Está aqui desenhada. A artéria submentoniana é ramo da facial e a facial é ramo da carótida externa. A artéria facial emite dois ramos azuis claros no nosso esquema, são as artérias labiais superior e inferior.
Elas estão aqui desenhadas, íntima relação com o músculo orbicular da boca, aqui é o músculo bucinador. Então, artéria labial superior, artéria labial inferior são ramos da artéria facial. E aqui em roxo nós temos o ramo terminal da artéria facial, ou seja, a artéria facial, que é a verde escura, ela vai emitindo vários ramos, submentoniana, labial superior, labial inferior, e ela emite por fim essa roxa, que se chama artéria angular. E ela adentra a órbita para fazer anastomose com outros ramos intracranianos. Então, nós paramos aqui, vamos recapitular. Em vermelho aqui na ponta do meu laser, artéria carótida comum. Falem comigo aí para vocês decorarem. Artéria laranja, que vai para dentro da cavidade craniana, a gente não mencionou ela, é a artéria carótida interna. E o ramo amarelo é a artéria carótida externa. A artéria carótida externa emite alguns ramos, o roxo, tireoide superior, o azul, occipital, e o vermelho, auricular posterior. Além disso, outro grande ramo lançado que emerge da carótida externa é esse verde, que é a artéria facial, que faz um loop por baixo do ângulo mandibular e ela vai até a órbita. A artéria facial emite alguns ramos, entre os quais a artéria submentoniana, a artéria labial superior, a artéria labial inferior, que vai nutrir os lábios superiores e inferiores, e a artéria angular, onde termina lá na órbita, em continuidade com alguns vasos intracranianos. Repare que a artéria angular, a artéria facial, tem um trajeto mais mediano na face. Ela adentra a órbita no aspecto medial e não no aspecto lateral, né? É bem medialmente. E aqui da artéria angular são emitidos alguns pequenos ramos para o dorso nasal. Lembrando que a face é uma grande, não só a face, o corpo inteiro é uma grande anastomose de vasos, né, tanto veias quanto artérias. Então aqui nós estamos simplificando o que é o esquema, os ramos principais. Mas a grande anastomose entre ramos, né, arteriais e tributárias venosas. E novamente nosso esquema, a artéria facial tem um trajeto na face ascendente, ela vem desde o ângulo mandibular até o canto interno do olho, emitindo alguns ramos, a labial superior, inferior e angular. Então, recapitulando, artéria carótida comum, laranja. Enquanto eu for citando, vocês vão pausando para ver se vocês lembram de cabeça, né? Vermelho, artéria carótida comum, laranja, artéria carótida interna, amarelo, artéria carótida externa, ela vem por medial da mandíbula. Roxo, artéria tireoide superior, que vai para a região da glândula tireoide, da cartilagem tireoide. Artéria azul, artéria occipital, vai lá para a região occipital. Artéria vermelha, artéria auricular posterior, porque está atrás da aurícula, da orelha. Ramo marrom, é o ramo lingual. É o ramo lingual que vem aqui por medial da mandíbula para suprir a língua. Verde, uma das principais ramos da carótida externa, artéria facial, que faz um loop por trás da mandíbula, contorna o ângulo mandibular e vai lá para o canto interno do olho. Ela emite no seu trajeto alguns ramos, entre os quais a artéria submentoniana, em verde claro, as artérias labial superior e inferior, que nutrem os lábios superior e inferior, e a artéria angular no canto interno do olho. Aqui um esquema que, para exercitar em um outro desenho, os diferentes ramos. Então nós vamos começar aqui com o número 1. Vocês vão respondendo junto comigo, podem pausar o vídeo até vocês terem a resposta na ponta da língua. Então, número 1 é a artéria carótida comum. Número 2, uma artéria aqui, ó, penetra o crânio, artéria carótida interna. Número 3, artéria que se bifurca aqui da carótida comum, artéria carótida externa. Número 4, cadê o número 4? Deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó, número 4, tireoide superior. Número 5, artéria lingual. Número 6, artéria facial. Olha como é que ela cruza por trás da mandíbula. Essa nuvenzinha aqui é a glândula submandibular. Olha como é que é a relação da artéria facial com a glândula submandibular.
Número 7, uma artéria que vai para a região submentoniana, então é artéria submentoniana. Número 8 e número 9 são as primas, artéria labial superior e artéria labial inferior. Número 10, artéria angular no canto interno do olho. Observem só. Número 11 aqui, posterior, artéria occipital. Observem que ele vai para a região occipital. Número 12, auricular posterior. Ela está atrás do pavilhão auditivo, né? Tudo bem? Aqui é uma foto que em outras aulas eu já mostrei para vocês, que mostra que nem tudo é tão esquemático quanto parece. Aqui é uma foto em vivo de um paciente em uma cirurgia que demonstra o quão não esquemático é o ser humano, mas o conhecimento que temos que ter ali é importante para que nos norteie e nos guie onde estão esses vasos, embora tenha outros tecidos ao redor, mais gordura, músculos. Então, esse aqui que conversamos até então foi a artéria facial, a artéria occipital, auricular posterior. E agora nós continuamos com o trajeto da carótida externa para vir aqui no ramo preto. Esse ramo preto é uma artéria muito importante chamada artéria maxilar. A artéria maxilar é um ramo da carótida externa, é um ramo muito importante para a vascularização das estruturas internas, seios paranasais, ossos da face, órbita, base do crânio. A artéria maxilar tem várias ramificações, como elas são internas, comentaremos apenas as ramificações mais superficiais. Olha aqui a artéria maxilar, como é que ela tem um aspecto medial ao ramo mandibular. Novamente aqui, número 1, carótida externa, né? Número 2, artéria maxilar. Ela tem um aspecto antero-posterior, transversal na face. Quando a carótida externa ela é vertical, no seu longo eixo, a artéria maxilar ela é antero-posterior, ela é horizontal no seu longo eixo. Então, no pretinho aqui nós temos a artéria maxilar, e ela caminha à frente até sair pelo forame de nome infraorbitário. É a artéria infraorbitária. Ela tem um trajeto intraósseo até que ela emerge aqui pelo forame infraorbitário e a artéria infraorbitária. Portanto, a artéria infraorbitária é ramo da artéria maxilar. Nada tem a ver com o nervo maxilar do trigêmeo. Estamos falando de vasos, de artérias, né, de ramos da carótida, externa nesse caso. Então, olha só, a artéria maxilar tem vários ramos, um deles é a artéria infraorbitária. Observe que ela tem esse trajeto intraósseo até que ela emerge no forame infraorbitário, a artéria infraorbitária. Em vermelho aqui representado. Repare a proximidade da artéria infraorbitária com a artéria angular, a artéria facial, então aqui gera-se um grande anastomose arterial. Anastomose é cruzamento, entrecruzamento de fibras, né? Um plexo. Na verdade, anastomose é o termo mais correto. Há aqui a artéria em azul desenhada, ela também tem um trajeto intraósseo até emergir aqui na região bucal. Essa é a artéria bucal, tem uma íntima relação com o músculo bucinador. Olha aqui a artéria bucal, ó. Carótida externa, artéria maxilar, artéria infraorbitária e artéria bucal. Olha a relação da artéria bucal com o músculo bucinador, que é esse músculo aqui. Então, em azul escuro aqui temos a artéria bucal, que fica aqui na região da bochecha. Esse vinho aqui nós temos um ramo intraósseo que emerge pelo forame mentoniano, tá aqui do lado direito, mas aqui do lado esquerdo também, é a artéria mentoniana. Então, da artéria maxilar, esse ramo aqui é o nervo, a artéria alveolar inferior, que ela vem caminhando, e quando emerge no forame mentoniano, ela ganha o nome de artéria mentoniana. Então, olha aqui, vamos novamente, carótida comum, carótida externa, maxilar, artéria alveolar inferior, artéria mentoniana. Reparem que a artéria alveolar inferior ela tem um trajeto dentro da mandíbula, olha só, por um canal dentro da mandíbula. Então, estamos aqui na artéria bucal, azul. Aqui eu não desenhei, acabou que não está desenhada a mentoniana. Então, esses são os principais ramos da artéria
Maxilar. Vamos recapitular, vou voltar um slide. Artéria carótida. Sempre que eu fizer esse exercício de relembrar, vocês façam também aí pausando no vídeo. Artéria carótida 1, se subdivide em duas. A artéria carótida interna, que tem um trajeto intracraniano, e a artéria carótida externa em amarelo. São ramos da artéria carótida externa. Tireoide superior em roxo, occipital em azul, auricular posterior em vermelho. Além disso, há o ramo em marrom, que é a artéria lingual, e o ramo em verde escuro, que é a artéria facial. A artéria facial faz um trajeto, faz um loop, né? Faz uma volta aqui no ângulo mandibular e caminha lá em direção ao canto interno do olho, emitindo alguns ramos. A artéria submentoniana, artérias labiais superior e inferior e a artéria angular. Esses são os ramos da facial. Se nós não pegarmos a facial, seguirmos na carótida externa amarela, passamos pela facial e seguimos. A artéria carótida externa adquire um aspecto medial ao ramo mandibular, fica por dentro do ramo mandibular, e ela vai desembocar como artéria maxilar, esse ramo em preto, que é horizontal. Na artéria maxilar emergem diversos ramos, dentre os quais alguns que citaremos. Ela caminhando anterior-posterior, né, à frente. Ela emerge aqui no forame infraorbitário com o nome de artéria infraorbitária. Observe aqui nessa vista frontal. Emite um ramo à frente, que é a artéria bucal, essa aqui em azul. E, por fim, esse ramo aqui, que é o ramo alveolar inferior, né, que termina como artéria mentoniana no forame mentoniano. Olha aqui um esquema repetindo novamente. Aqui a artéria maxilar e seus inúmeros ramículos que não vamos comentar, dentre os quais comentamos a artéria infraorbitária, a artéria bucal, a artéria alveolar inferior, que desemboca aqui na artéria mentoniana. Tudo bem? Continuando o ramo terminal da carótida externa, o ramo carótida externa vai emitindo várias estações, várias esquinas, várias bifurcações. A última bifurcação que tem aqui é maxilar, que vai para frente, e a que vai para cima é a artéria temporal superficial. Olha aqui, ó, temporal superficial. Se nós continuarmos aqui, ó, a artéria carótida externa emitiu à frente a artéria maxilar e emitiu acima a artéria temporal superficial, que se divide em dois grandes ramos. Mas não precisamos nomeá-los. Artéria temporal superficial, tudo bem? Então vamos aqui completar as setas na ordem aqui dessa seta inferior à direita. Esse ramo aqui, pausem o vídeo e tentem responder. É a artéria occipital. Esse ramo à frente está atrás da orelha, é o ramo auricular posterior. Esse ramo aqui, que faz um trajeto antero-posterior, bem enfiado aqui, bem na intimidade do crânio, né? Bem escondido pelos ossos. É a artéria maxilar. Aqui abaixo nós temos um ramo bem grande, que vai lá para a cavidade craniana. É a artéria carótida interna. Aqui nós temos a prima da carótida interna, a irmã, na verdade. É a carótida externa, ambas são ramos da carótida comum. Nós temos aqui um ramo, que olha só, ele parece que dá um loop na mandíbula, tá vendo? Dá uma volta aqui no corpo mandibular, bem próximo da artéria submandibular. Essa aqui é a artéria facial. Essa aqui é a artéria que tem um trajeto intramandibular. Lembra? Da maxilar, ela sai daqui de cima, ó, olha, acompanha o laser, ela vem aqui acompanhando, por dentro da mandíbula, ela é a artéria alveolar inferior. Essa aqui embaixo é a artéria que está na região submentoniana, é a artéria submentoniana. Aqui em cima é a prima dela, é a mentoniana. A submentoniana é ramo da artéria facial e a artéria mentoniana que é o nome correto, né? É ramo da alveolar inferior. Então aqui está errado. É artéria mentoniana, que é ramo da artéria alveolar inferior, que é ramo da maxilar, que é ramo da carótida externa. Aqui nós temos essa e essa aqui, ó. São duas primas, artérias labiais superior e inferior. E aqui é facial, né? Que continua com seu trajeto ascendente. Temos aqui esse ramo que tem uma relação muito grande com o músculo bucinador na região da bochecha, que é a artéria bucal. Essa aqui é a artéria facial, que continua. Essa seta identifica um ramo que sai de dentro do forame infraorbitário. É a artéria infraorbitária.
ela é ramo da maxilar. Então, olha aqui, a artéria maxilar tem está bem na intimidade da face, ela emite esse ramo que a princípio é dentro do osso e depois ela emerge pelo forame infraorbitário, a artéria infraorbitária. Depois nós temos aqui a artéria angular. E, lembrando lá de acidentes anatômicos, nervos, nós temos também a artéria supraorbitária e a supratroclear também. Lembram dela? Do nervo supratroclear e do nervo supraorbitário? Pois bem, existe a artéria supraorbitária e a artéria supratroclear. Tudo bem? Voltem esse trecho do vídeo e vão novamente listando nominalmente cada seta que coloquei aqui. Então, aqui é um resumo de um livro que já é resumido, que é o livro do Madeira, que fala dos ramos, algumas estruturas que suprem, vocês observem que há vários ramos que nós não comentamos, porque são ramos mais profundos. Nós fazemos agora uma pequena prática, né, na aula presencial de artérias, apenas desenhamos e revisamos o que falamos sobre a artéria, mas esse basicamente é o conteúdo sobre a artéria carótida externa e os seus ramos superficiais. Entramos agora em veia e drenagem venosa da face. Então, sim, artérias nós começamos de um aspecto inferior, caminhando em direção superior, em vez de ser o contrário. Começaremos superiormente no crânio e desceremos em direção ao pescoço, ok? Artérias vão se subdividindo em ramificações, em ramos. Então, artérias têm ramos. Ao passo que veias têm tributárias. Ou seja, as tributárias A e B se unem para formar a C, para desaguar na C. O nome correto é tributária, não ramo. Ramo é arterial. Então, nós começamos aqui com uma veia em azul. Essa é a veia que drena toda a região do scalp, né, da fronte. E ela emerge aqui pelo forame supraorbitário, é a veia supraorbitária, lembrando que ela tem uma artéria junto com ela, né? Então a veia faz a drenagem, a artéria faz a irrigação dessa região, veia e artérias supraorbitárias. Nós temos aqui duas veias em azul escuro, são as veias oftálmicas superior e inferior. Elas drenam a cavidade craniana, a região mais interna da face. Essas veias em escuro são as veias oftálmicas superior e inferior. Nós temos aqui em roxo o seio cavernoso, é um seio intracraniano, é um lago venoso, é como se fosse uma veia dilatada, enorme. A gente chama isso de são os seios da dura mater. Um desses seios é o seio cavernoso, que fica na base do crânio, alojada no osso esfenoide. Então ela drena toda a cavidade craniana. Olha só o design, o desenho dos seios, dos seios, né, venosos da dura mater, dentre os quais esse é o seio cavernoso, lado direito e lado esquerdo. E aqui a veia supraorbitária, né? Então aqui é o seio cavernoso, que já é intracraniano. Nós temos a artéria laranja, que tal qual a veia em laranja, que tal qual a sua artéria homônima, faz o mesmo trajeto. Então essa é a veia facial. Olha só, é o trajeto em laranja. Essa imagem aqui tá boa? Olha que a artéria tem exatamente o mesmo trajeto, lembram? É de ângulo mandibular até canto interno do olho, canto medial do olho. Sendo que a artéria ascende e a veia descende. Então, aqui é a veia facial laranja, que se comunica, né, recebe também sangue da veia infraorbitária, lembrando que esse é o forame infraorbitário. Então, olha só como é que é uma relação a ramos em comum, né? Ramos não, tributários, desculpa, em comum entre a veia facial e a veia infraorbitária. Emitem-se dois ramos aqui, que são as veias labial superior e labial inferior, as veias labiais, tal qual o mesmo nome de suas artérias, em vermelho, que desaguam na veia facial. Em amarelo, nós temos aqui na região submentoniana a veia submentoniana, assim como a artéria submentoniana, ou submentual, pode ser também, é sinônimo. Todas elas estão desaguando na veia facial, que é em laranja aqui desenhada. Nós temos aqui na intimidade do crânio, da face, né?
o plexo pterigóide, que parece uma teia de aranha cheia de microvasos, microvênulas e veias. É o plexo pterigóide. Olha só. Observe que o plexo pterigóide ele é fora da cavidade craniana, ele é na face, e o seio cavernoso é dentro da cavidade craniana. Então, olha só, essa foto é boa, que mostra o que é o plexo pterigóide. Essa inúmera ramificação de pequenas veias que formam essa teia de aranha. Plexo significa teia de aranha, né? Mais ou menos. E há uma outra drenagem aqui dessa veia cinza do plexo pterigóide em direção à veia facial, que é a veia profunda da face. A veia profunda da face, deixa eu voltar, é como se fosse a artéria bucal. Elas são semelhantes, não tem o mesmo nome, mas tem um trajeto muito semelhante. Tá? Mas a veia profunda da face, ela drena sangue do plexo pterigóide em direção à veia facial. Tá aqui, ó. Veia profunda da face, olha só. Aqui está passando a veia facial, desculpa. Aqui é o plexo pterigóide e essa relação entre eles se dá através da veia profunda da face. Olha aqui a veia facial que cruza toda a face e aqui a veia profunda da face que caminha lá em direção à intimidade da face, né? Lá para medial, para encontrar o plexo pterigóide. Depois nós temos em rosinha as veias temporais superficiais, lembrando que existem as artérias temporais superficiais, olha que imagem bonita, as artérias em vermelho e as veias em azul. Então elas são bem parecidas, são irmãs gêmeas. Novamente aqui outra imagem que mostra as artérias temporais superficiais, que são ramos da carótida externa, e as veias temporais superficiais, que estão em rosa aqui desenhadas. Elas continuam por medial da mandíbula e se comunicam aqui ao plexo pterigóide através da veia maxilar, que ela é muito curtinha, tal qual a artéria maxilar, né? Então aqui a veia facial, a veia maxilar é só esse trajeto curto. Lembrando que a artéria carótida externa tem um trajeto, né, vertical e a artéria maxilar um trajeto horizontal. Então a veia maxilar também tem um trajeto horizontal, anterior-posterior. Então, aqui é a veia maxilar. Reparem que as veias e artérias da face elas têm nomes muito semelhantes. Depois nós temos essa veia em azul, que vai drenar toda essa região de plexo pterigóide ou de veias temporais superficiais. Essa é a veia retromandibular. É mais ou menos como se fosse a carótida externa. E ela é retromandibular, olha o nome, porque ela está atrás, retroposicionada à mandíbula. Ela passa por trás do ramo mandibular. Veia retromandibular. Observem, ó, aqui é a parótida. Olha como é que elas estão todas imbricadas aqui na região à frente da orelha. Então aqui, veias temporais superficiais, recebe aqui a veia maxilar que vem do plexo pterigóide para desaguar na veia retromandibular. Veias oftálmicas superior e inferior, veia supraorbitária, supratroclear, deságua na veia facial, que vem caminhando para baixo na face, recebe a labial superior, recebe a labial inferior, recebe a submentoniana, recebe a profunda da face e vem caminhando aqui para o pescoço. Essa imagem é muito boa, esse é um corte axial, aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo, em que vemos aqui no meu mouse o ramo mandibular, aqui é uma masseter, aqui é a parótide. Observe como é que a veia retromandibular ela está dentro da parótida. Ela tem um trajeto intraparotídeo. Ela está absolutamente dentro da parótida. Uma outra imagem semelhante que nós vamos listar aqui nas setas. Então a veia facial e a artéria facial aqui à frente, perto dela, cruzam a face aqui na região da bochecha superficial. O ramo da mandíbula aqui desenhado. Essa seta aqui, esse gordinho, é o masseter. Que a artéria que vê que tem um trajeto intraósseo, nós comentamos. E não está nessa ordem. Primeiro parótida. A parótida é essa almofada toda aqui desenhada em rosa, esse fofinho. Artérias e veias alveolares inferiores, agora sim, estão dentro do trajeto, estão intramandibulares, dentro do corpo e do ramo da mandíbula. Aqui embaixo nós temos uma veia que está atrás da mandíbula, a veia retromandibular, ela está dentro da parótida.
E aqui nós temos um nervo, olha aqui, em amarelo, que cruza a parótida no sentido anteroposterior. Se vocês relembrarem a aula de nervos, vocês se lembrarão que esse é o nervo facial, sétimo par craniano, que sai lá da região do processo mastoide e vem caminhando para frente, emitindo seus ramos. Lembram disso? Dentro da parótida, então, existem várias estruturas importantes. Nervo facial, veia retromandibular. Olha esse corte do pescoço. Aqui é a borda mandibular, a base mandibular. A veia facial, que vai em direção, vai subindo na face. A veia retromandibular. Então, quando se junta tudo isso, nós temos o que chamamos de troncotireolinguofacial, que é essa junção de todas essas tributárias. Lembra que aqui tinha a carótida externa, que emitia esses ramos? Aqui tem um nome específico, troncotireolinguofacial. E eu, Daniel, acrescentei esse rétro, só para vocês lembrarem que tem um retromandibular. Então, essa região aqui recebe as veias tireoide superior, lingual, facial e retromandibular. Essa porção aqui recebe todos essas tributárias. Olha aqui o troncotireolinguofacial. É como se fosse é análogo à carótida externa, né? Recebe essas tributárias todas para desaguar no pescoço. Olha aqui então novamente, veia facial, recebendo suas tributárias, plexo pterigóideo e veia maxilar, veias temporais superficiais, que caem aqui na veia retromandibular e caem nesse grande entroncamento, que é o troncotireolinguofacial. Retro, que eu acrescentei aqui, só para a gente não esquecer da veia retromandibular. Olha aqui, ó, esse entroncamento de um monte de coisa aqui, ó, essa região. Lembrando aqui em vermelho, né, esse vaso aqui atrás é a carótida externa. Nós temos aqui em roxo e marrom aqueles ramos arteriais com o mesmo nome, que é a veia occipital e a veia auricular posterior, que drena a parte posterior do scalp. Olha aqui, ó, veia occipital, veia auricular posterior. Estão aqui em proximidade com o músculo externo cleidomastoide. Eles drenam a região posterior do scalp. Novamente, veia occipital, veia auricular posterior, em roxo e marrom. E eles desaguam aqui nesse raminho vermelho, que é a veia jugular externa. Tanto é que quem trabalha com enfermagem sabe que a veia jugular externa é uma ótima fonte de um acesso venoso. Se faz um acesso venoso na veia jugular externa no pescoço, ela é bem superficial. Ela recebe também um raminho aqui da retromandibular. Então, a veia jugular externa está aqui formada. Olha que ela é bem externa. A gente consegue ver um no pescoço do outro a jugular externa. É bem externa mesmo, bem superficial. Aqui a jugular externa, bem superficial, facial, retromandibular. Olha aqui nesse esquema. Essa é a jugular externa. Olha como é que ela é bem superficial. Ela fica superficial ao esternocleidomastóide, lateral a ele. Por isso que ela é bem fácil de observar e um bom local para fazer acesso venoso. E aí, a preta ela vem de dentro do crânio, então é a jugular interna, que se junta aqui com o tronco tireolinguofacial, né, com os ramos aqui da face, e é a jugular e forma jugular interna, que é muito mais calibrosa do que a jugular externa, que é a jugular externa bem mais delicada e a jugular interna bem mais volumosa. Então aqui a jugular externa ela é superficial ao esternocleidomastóide e a veia jugular interna ela é profunda ao esternocleidomastóide. A veia jugular interna recebe tanto sangue de dentro da cavidade craniana quanto sangue de toda a face. Todas elas desagam na jugular interna. Vamos aqui a um esquema ilustrativo. Veia e artérias faciais, ramo da mandíbula, esse músculo aqui que está aderido na face lateral da mandíbula é o músculo masseter, a glândula parótida que abraça a mandíbula por detrás, o nervo e a artéria alveolar inferior que estão na intimidade do canal da mandíbula, né, intramandibular, a veia retromandibular que está atrás da mandíbula,
sétimo par craniano, que é o nervo facial, que cruza a mandíbula antero-posterior. E aqui bem grandão é a veia jugular interna. E aqui no meu laser é a artéria carótida interna. Olha só, eles estão bem relacionados, são bem próximos. Normalmente aqui o resumo das veias da cabeça e pescoço, as veias, onde terminam seus afluentes ou tributários e as suas áreas de drenagem. Não falamos de todas elas, porque falamos apenas das mais superficiais. Aqui fazemos uma prática de veias da face, apenas para repetir, né? Para ratificar esse esquema aprendido de veias da face. O chamado triângulo perigoso da face, um comentário adicional. Ele é uma região compreendida no meio da face, em volta do nariz, e isso diz respeito porque essa fama acontece, de fato acontece, se botar no Google tem inúmeras imagens, vídeos, comentários sobre isso. Esse mito ocorre porque nos membros inferiores, abdômen, as veias têm válvulas que impedem o refluxo, enquanto na face nós não temos válvulas. Então o sangue venoso, né? O sangue arterial ele corre pulsando. O sangue venoso não, ele não corre com pulso. Então se você tiver por algum motivo uma estase, uma parada do sangue venoso e ele refluir, isso pode acontecer. Isso não acontece tanto nos membros inferiores e abdômen, porque nós temos válvulas. Válvulas, na verdade. Válvulas, né? Válvula é uma válvula que compõe um conjunto de válvulas. Isso aqui inteiro é uma válvula, isso aqui é uma válvula. Uma, duas. Mas na face nós não temos válvulas. Então o sangue pode refluir. Então, eventualmente, uma espinha, né? O que vovó fala pra gente. Uma espinha que uma pessoa pode ter aqui na bochecha, uma fonte de infecção qualquer que seja, dentária, sinusite, uma foliculite. Esse material inflamatório /infeccioso pode adentrar uma veia que estaria levando sangue do crânio para o pescoço, para baixo, mas eventualmente pode fazer uma estase venosa e esse sangue com infecção, com bactérias, micro-organismos, pode afluir em direção à cavidade craniana. Então, por isso que pela grande anastomose que temos nessa região, entre veias faciais e veias intracranianas, é que se dá o nome de triângulo perigoso da face. Isso é muito mais mítico do que de fato verdadeiro. De fato, isso pode acontecer, mas isso é uma coisa muito mítica, né? Esse termo. Não é um termo técnico, não é um termo médico que se use rotineiramente. Então, formado pelas veias angulares, que tem uma comunicação intracraniana com a face, veia facial, veia labial superior. Mais ou menos essa seria a limite desse chamado, abre aspas, triângulo perigoso da face. Observe como é que a veia facial se comunica com as veias oftálmicas, o plexo pterigóide, e aqui já entra craniano, pode eventualmente virar uma infecção de espaço intracraniano. Olha aqui a relação que há entre veia facial, angular, infraorbitária, plexo. Isso aqui já está muito perto da cavidade craniana, onde pode acontecer algum problema. Isso são imagens tiradas da internet, pacientes com tromboses do seio cavernoso, infecções que adentraram a cavidade craniana através de várias origens. Infecção de pele, infecção de dente, sinusite, origens diferentes, e gerando aqui uma miríade de sintomas intracranianos, orbitários, oculares, com potencial de gravidade muito grande. Então esse foi o nosso estudo sobre veias e artérias faciais. Espero que vocês revejam esse vídeo com calma, vão pausando, conseguindo listar nominalmente. E junto com o estudo que vocês já tiveram de ossos, músculos, nervos, esse estudo fica mais fácil, fica mais inteligível. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Quaisquer dúvidas que tenham, podem mandar mensagem no WhatsApp. O WhatsApp está sempre disponível para vocês, alunos.